Olá, meus caros internautas, eu sou o professor João Carlos, professor de Biologia do Sistema Farias Brito de Ensino. E em parceria com a Editora Moderna, vamos hoje a mais uma aula da nossa programação. Capítulo 1, Diversidade e Reprodução das Plantas. Aula 1, Características Gerais das Plantas. Bom, o que vem a ser a botânica? A botânica é a parte das ciências biológicas que estuda as plantas. As plantas evoluíram de um grupo de algas denominadas carófitas há 500 milhões de anos. As carófitas primitivas deram origem às briófitas. Com a evolução, um grupo de briófitas primitivas deram origem às briófitas atuais e às pteridófitas. Pteridófitas primitivas deram origem a pteridófitas atuais e a gimnospermas. E gimnospermas primitivas deram origem a gimnospermas atuais e a angiospermas. Bom, então como vocês podem observar no slide, as algas verdes não possuem tecidos. E essas algas verdes primitivas também não possuíam. Essas algas verdes primitivas, denominadas carófitas, evoluíram para as plantas. As plantas já possuem tecidos. Organismos que não possuem tecidos são conhecidos como aticulares. Organismos que têm tecidos são conhecidos como tissulares. E o que é um tecido? Um tecido representa um agrupamento de células com uma grande interdependência bioquímica. As células de um tecido dependem muito, no caso, uma da outra. Então, se você corta uma alga que não tem tecidos, as partes da alga sobrevivem. Por quê? Porque não há uma grande relação de dependência das partes entre si. Já se você cortar uma planta pelo caule, mesmo no meio, você sabe que essa planta tende a sucumbir, tende a morrer. Por quê? Porque, no caso, ela é um organismo tissular e suas partes dependem muito uma da outra. Quais são as características das plantas? As plantas possuem várias células, multicelularidade. E, além disso, essas células são interconectadas. Essas células são interdependentes bioquimicamente. São, no caso, estruturas organizadas em tecidos, são tissulares, apresentam tissularidade. Observe aqui essa folha, uma folha cortada, e essa folha cortada tem tecidos, epiderme, parênquima clorofiliano, que é de preenchimento, e, no caso, epiderme. Epiderme superior, epiderme inferior. Observe a presença de estômatos, no caso aqui, tanto na epiderme superior quanto na inferior. Apesar de a maioria, grande parte das plantas possuírem estômatos na parte inferior. Grande parte das plantas. Nós temos aqui as plantas sendo organismos autótrofos, ou seja, produzem a partir de matéria inorgânica sua matéria orgânica. E esse processo de autotrofia nas plantas acontece por fotossíntese. Então, o que é fotossíntese? Fotossíntese é a síntese de compostos orgânicos a partir de CO2 e água e utilizando a energia da luz para que o processo aconteça, através de pigmentos denominados clorofilas e carotenoides. As clorofilas A e B e os carotenoides são pigmentos que ajudam no processo fotossintetizante. As plantas possuem, inclusive, duas clorofilas, A e a B, duas importantes clorofilas A e B. Essas clorofilas A e B, juntamente com os carotenoides, garantem nos fotossistemas, que são agrupamentos de clorofilas na membrana do tilacoide que é uma estrutura presente no cloroplasto, e cloroplasto é uma organela responsável pela fotossíntese. Então, na membrana tilacoide, os carotenoides e as clorofilas se organizam e garantem a organização de um fotossistema que capta energia luminosa e utiliza essa energia para, a partir do CO2 e da água, formar C6H12O6, no caso, matéria orgânica, glicose, que é um dos produtos da fotossíntese, não o único. A fotossíntese também produz gliceraldeído e fosfato, também produz amido e sacarose. E liberação de oxigênio. Então, os cloroplastos ovoides são estruturas típicas das plantas. Então, as plantas se apresentam com cloroplastos com dupla membrana. A membrana interna tem dobras e essas dobras formam moedas membranosas. E essas moedas membranosas são conhecidas como tilacoides. Uma pilha de tilacoides recebe o nome de grano. Várias pilhas recebem o nome de grana. Pilhas essas que se encontram unidas por lamelas ou membranas intergranas. Esses fotossistemas que vocês viram aqui, eles estão, que são organizações de clorofilas e carotenoides, que captam energia luminosa, eles estão presentes nessa membrana que você está vendo aqui, a chamada membrana tilacoide, como também na membrana intergrana.
O espaço entre os tilacoides é preenchido por uma dispersão coloidal, chamada de estroma. O estroma é o espaço preenchido por coloide. O cloroplasto ele possui DNA, RNA, ribossomo, sendo capaz de sintetizar parte de suas proteínas e também de se duplicar independente da célula. Então a planta possui também parede celular de celulose, como você pode observar nessa imagem. Celulose representa o carboidrato, a substância orgânica mais abundante do planeta. Grandes vacúolos, isso é característica de planta. Olha só, esse vacúolo de suco celular ou vacúolo central representa uma estrutura que armazena água, armazena solutos dos mais diversos para a planta. Embrião maciço, e esse embrião maciço, isso é a apomorfia das plantas, ou seja, a apomorfia é a novidade evolutiva. Aqui você está diante do gametângio feminino, também conhecido como arquegônio. Aqui você observa o zigoto começa a placentar, na verdade, o zigoto vira embrião, o embrião começa a placentar, e essa placentação é a aderência, é a fixação do embrião na base do gametângio feminino. Placenta, estrutura essa, que garante a nutrição a partir da mãe do seu embrião. Então o embrião é nutrido pela mãe através da placenta. Detalhe que essa placenta que vocês estão vendo aqui, ao nutrir o embrião, isso caracteriza o que a gente chama de matotrofia. Então matrofia também é uma característica das plantas. Então embrião maciço, retido e nutrido no corpo da mãe. Embrião maciço, apomorfia. Matotrofia, característica das plantas de nutrição da mãe para o seu embrião. Ciclo de vida haplodiplobiote. Outra característica das plantas. É o que nós chamamos de alternância de gerações. Enquanto nos animais só há um tipo de adulto, né, um adulto diploide, em relação à ploidia, né, em relação ao sexo não, a macho e fêmea. Em relação à ploidia só dá um tipo de adulto. Nas plantas há dois tipos de adultos. Um diploide, chamado de esporófito, e um haploide, chamado de gametófito. O diploide, 2N, chamado de esporófito, por meiose produz esporos. Esses esporos são formados por meiose, está aqui o símbolo da meiose, que é reducional, e através desses esporos, esses esporos então vão sofrer mitoses, vão germinar e germinam por mitoses, gera um indivíduo haploide. Esse indivíduo haploide é chamado de gametófito. Esse gametófito, através de mitoses e diferenciações, produz os gametas. Existe o gametófito masculino e o gametófito feminino. O masculino produz gameta masculino e o gametófito feminino, gameta feminino. A parte, ou seja, o gametófito masculino e feminino, podem ter, no caso, sexos separados. Ou seja, podem ser organismos de sexos separados. Mas esses dois gametófitos podem formar um corpo só. Então nós temos gametófitos bissexuais, ou seja, gametófitos que têm os dois sexos, ou monossexuais, com, no caso, apenas um dos sexos. Então, dentro dessa análise, gametófito masculino e feminino produzem gametas masculinos e gametas femininos por mitose e diferenciações. Esses gametas se unem, formam o zigoto, que no caso esse processo é o processo de fecundação. O zigoto sofre mitoses e forma novamente o indivíduo diploide, no caso o esporófito. Com a evolução das plantas, o esporófito se desenvolve e o gametófito atrofia. Por quê? Porque no processo evolutivo, as algas carófitas deram origem às briófitas. Briófitas eram plantas ainda presas ao ambiente terrestre úmido. Essas plantas presas ao ambiente terrestre úmido, juntamente com as pteridófitas que vieram depois, elas dependiam da água para a fecundação. E aí, seus gametófitos poderiam, nessa situação, ser grandes, porque a água era o veículo de gameta masculino até o feminino. Com a evolução, houve então uma adaptação das plantas ao ambiente terrestre mais seco. E aí, algo teria que substituir a transferência do gameta masculino até o feminino. E esse algo foi o quê? Foi o processo de polinização, e que pode ser, acontecer pelo vento ou por animais, e também o tubo polínico. Então, com a evolução, o surgimento de plantas adaptadas ao ambiente terrestre tem direta dependência do processo de transferência de gametas masculinos até os femininos. E aí essa transferência se deu não mais pela água, mas pelo processo de polinização e também pelo processo pelo próprio tubo polínico, que carregava também esses gametas masculinos até o feminino. Então, quando acontece a polinização, o grão de pólen, que dentro dele, vamos ter células que vão gerar os gametas, e aí esse processo de transferência do pólen da parte feminina para a parte masculina, no caso ou do estróbilo ou da flor, essa estrutura
esse processo de polinização substituiu a água, como também, no caso, o tubo polínico. A gente vai discutir isso depois, quando falarmos das plantas que têm grãos de pólen e têm tubos polínicos. Bom, a classificação de Eichler, de 1883, diz o quê? Nessa classificação de Eichler, ele divide as plantas em atraqueófitas, plantas que não têm vasos. Nós temos aqui as briófitas, são plantas que não têm vasos, representadas pelos musgos. Nós temos também as plantas traqueófitas, que são plantas que possuem vasos. O surgimento dos vasos permitiu que essas plantas tivessem mais eficiência no transporte de água, e aí, com isso, essas plantas puderam se desenvolver mais. As primeiras plantas vasculares foram as pteridófitas, e com isso elas puderam crescer mais e ter portes maiores. Quem é traqueófita também é cormófita, ou seja, cormos são órgãos que têm vasos, raiz, caule e folha. Raiz, caule e folha. Então, as plantas que têm vasos são também plantas que têm órgãos com vasos, raiz, caule e folha. Briófita, que é a traqueófita, não tem cormos. Essas plantas têm pseudocormos, que é o rizoide, o filóide e o caloide, que são estruturas sem vasos. Eu quero lembrar aos senhores que briófita tem tecidos, né? Aos senhores que a briófita tem tecidos. Ou seja, esses tecidos que a briófita tem são tecidos de revestimento e preenchimento. Briófita não tem tecido vascular, mas tem tecido. Detalhe, então, que as traqueófitas criptógamas, pteridófitas, samambaias. Traqueófitas fanerógamas, gimnospermas e angiospermas. Gimnospermas pinheiro, angiospermas roseira. João Carlos, mas o que é uma criptógama e o que é uma fanerógama? Criptógamas são plantas que não possuem estruturas reprodutoras evidentes. Não possuem nem estróbilos, nem flores. Já as fanerógamas são plantas que têm estruturas reprodutoras evidentes. Criptógamas não têm, fanerógamas têm. As fanerógamas gimnospermas possuem estróbilos, como estruturas reprodutoras evidentes. Já as angiospermas possuem flores. E para finalizar, toda fanerógama é espermatófita, ou seja, possui sementes, produzem sementes, que são adaptações também ao ambiente terrestre, pois a semente protege o embrião de uma planta terrestre, de ambiente terrestre seco. Não entenda terrestre seco aqui como ambiente semiárido ou então desértico. Ambiente terrestre seco é ambiente que não é úmido, tá? Não é úmido, então não imagine o seco como sendo algo árido, né? Simplesmente é porque não é úmido. Nós temos aqui plantas sinfonógamas. As sinfonógamas são plantas que formam tubo polínico. Se formam tubo polínico é porque possuem grãos de pólen. Então, no processo de evolução vegetal, nós temos o quê? Gametãs revestidos por células estéreis. Isso não se encontrava em algas, tá? As algas não tinham essas paredes estéreis. Embrião retido no gametângio feminino, a chamada, no caso, apomorfia, né? Então, apomorfia, embrião maciço retido no gametângio feminino. Isso é a apomorfia das plantas. Então, além do embrião ser maciço, que é a apomorfia, o fato da matrotrofia, que é a planta-mãe nutrir o embrião, isso também, de certa forma, é uma novidade evolutiva que está presente nas plantas e não nas ancestrais algas. Surgem, então, as briófitas aqui, né? Com a evolução, surgem os vasos, e com o surgimento dos vasos, xilema e floema, xilema, condutor de seiva bruta, água e íons, e floema, condutor de seiva elaborada, água e solutos orgânicos, nós temos o surgimento das pteridófitas. Depois nós temos o surgimento da semente, grão de pólen tubo polínico, gerando então as gimnospermas, e com a evolução nós temos o surgimento das flores, frutos e saco embrionário, gerando as angiospermas. Senhores, isso aqui é um cladograma. No cladograma, como é que você analisa? O tempo corre de baixo para cima. Então, quando eu desço aqui, eu vou para o passado. Quando eu subo, eu chego no presente. E aí nós temos as plantas mais recentes, são as angiospermas. Então, com a evolução, como eu falei para os senhores, a fase esporofítica, ela se desenvolveu e a fase gametofítica atrofiou. Então, com a evolução, os gametófitos ficaram microscópicos. O gametófito de um musgo como esse tem em torno de 3 centímetros, 2,5 centímetros, 3 centímetros, no total de 5 centímetros. Aqui, no pteridófita, o gametófito tem em torno aí de 1 centímetro. Já nas gimnospermas e angiospermas, os gametófitos que se encontram, feminino, dentro do óvulo e o masculino, o próprio grão de pólen, são estruturas microscópicas. Mas por que aconteceu isso? Porque com a saída, com a independência da água para a reprodução, não tendo mais água para essas plantas se reproduzirem, aconteceram então pressões seletivas para que estruturas alternativas, né, fatores, processos alternativos pudessem surgir e serem selecionados positivamente para levar o gameta masculino até o feminino. A gente vai discutir isso depois quando falar das plantas com grãos de pólen, tubo polínico e polinização. Até nosso próximo encontro. Até breve. Até mais.